Voltamos agora com o Universo da Leitura para falar mais sobre as verdades da vida. No nosso Top 5 de hoje vamos trazer teorias da conspiração. Aquelas mesmas que parecem tão engraçadas que a gente acaba até esquecendo que algumas pessoas realmente acreditam nisso. 5, 4, 3, 2... Boa viagem, meninos. Boa viagem. Na nossa quinta posição, a gente traz um mistério muito famoso. Quem nunca ouviu falar no Triângulo das Bermudas? É uma região do oceano que fica entre a região de Bermudas, Miami e Porto Rico, que é conhecida por ter alguns casos de desaparecimento de aviões e navios. Desde a Segunda Guerra Mundial já foram mais de 100. Então muitas pessoas acabam dizendo que ali tem alguma coisa, que eles desaparecem. Alguns dizem que tem uma base militar dos Estados Unidos debaixo d'água. Outros já são mais viajados e falam que ali tem um portal para outro universo e que os navios e os aviões atravessam. Na nossa quarta posição, a gente tem uma teoria bem conhecida que é a da Terra plana. Inclusive, ela pode englobar aquela outra de que o homem nunca pisou na Lua. Funciona assim. Existem pessoas que acreditam que a Terra não é esférica, ela não é um globo. Na verdade, ela é reta e depois possui uma camada ao redor como se fosse um globo de neve. Alguns dizem, inclusive, que o que protege ela na borda é o gelo da Antártica. E esse gelo impede que a água vaze como se a Terra fosse um grande prato plano. Então, aí também eles falam que não teria como o homem ir à Lua e ver de lá a Terra redonda, porque ela não é. O que aconteceu é que tanto os soviéticos quanto os estadunidenses, durante a Guerra Fria, fizeram um acordo de não revelar o seu fracasso nas missões espaciais e forjaram toda essa ideia de Lua, de espaço, de planetas, tudo. Na nossa terceira posição, a gente tem aquela teoria de que a AIDS foi uma doença encomendada, criada em laboratório com o objetivo de diminuir a população negra e homossexual dos Estados Unidos, também como forma de controle populacional. Eu sei que pode parecer exageradamente louco, algo que jamais aconteceria. Muitas pessoas já negaram, inclusive autoridades, mas tem um fundinho de embasamento porque eles pensam em uma outra coisa que já aconteceu. Na década de 70, quando havia muita sífilis, um surto muito grande no mundo, houve o estudo de Tuskegee sobre a sífilis não tratada no homem negro. Foco no não tratada. Tudo o que eles queriam era ver como a doença evoluía no homem negro. Aí selecionaram 600 homens de um bairro mais periférico e foram ver que 399 deles acabaram infectados. O estudo foi feito por 40 anos. Depois de 13 desses anos, a cura foi descoberta, mas eles não receberam o tratamento. Eles continuaram recebendo o placebo, já que o único objetivo era saber como eles iam definhar com aquela doença. No nosso segundo lugar, a gente tem aquela teoria de que as vacinas foram feitas para causar doenças, que a indústria farmacêutica está querendo deixar as pessoas enfermas. Não é bem assim. Mas no ano de 1988, um médico britânico publicou um estudo sugerindo que a vacina contra o sarampo poderia causar autismo. Depois foi-se descobrir que ele havia criado uma segunda opção de vacina para o sarampo, patenteado, e estava ali querendo criticar a concorrência. Mas aí já era tarde demais, muitas pessoas na Inglaterra e em todo o mundo acreditaram nessa ideia e até hoje existem pessoas que realmente acreditam nisso. Para terminar o nosso Top 5 com um ar mais leve, a gente traz na primeira posição a teoria dos reptilianos, criada pelo autor britânico David Icke. Ele disse que existem alguns extraterrestres que têm um corpo parecido a de um lagarto, que vêm até a Terra, assumem formas humanas e atuam como pessoas de poder. São eles os líderes políticos, religiosos, os artistas famosos. Eles podem controlar as nossas mentes da sua nave espacial, que é a Lua, e estão aqui há séculos. 4% dos americanos diz acreditar nessa ideia. Parece um número pequeno, mas se o total são 325,7 milhões, então é bastante gente. O que todas essas teorias têm em comum? Elas são defendidas por pessoas de ideias radicais, mas sem um grande embasamento, o que não quer dizer que eles não tenham acesso à informação.
apenas que eles não consideram válidas todas aquelas informações que não forem condizentes com a sua opinião prévia. E também a grande maioria acaba colocando um foco em algo maior que domina, que controla e que é o culpado de tudo, podendo ser o governo, a NASA, a CIA, os reptilianos ou os Illuminatis. Você já ouviu falar que toda verdade tem 3 lados? O meu, o seu e o verdadeiro? Pois então, como que a gente vai saber qual é a verdade de uma história se ela sempre é contada do ponto de vista de alguém? Hoje, a gente vai abandonar essa pretensão de observador imparcial e vai conferir as dicas literárias com o Livro Tinto. Fala galera, bem-vindos ao Livro Tinto, um lugar pra gente falar dos livros mais comentados da internet. Meu nome é Camila, sou sommelier aqui nesse quadro do Universo da Leitura e hoje a gente vai falar sobre livros em que a gente tem a opinião de um personagem só. Então pega lá a sua taça pra gente começar. Então hoje a gente tem uma convidada especial, eu trouxe a Laura. E o primeiro livro que a gente vai comentar é o Fraude Legítima. O plot dele é o seguinte, a gente vai acompanhar a história da Julie West e da Imogen Solokoff. As duas são órfãs e são meninas muito ricas, elas passam o dia gastando dinheiro, literalmente. Só que algumas coisas estranhas começam a acontecer e isso culmina no suicídio da Imogen. E daí a gente vai ver a jornada da Julie tentando entender o que aconteceu e tentando descobrir como ela vai viver sem a Imogen. Porque tem essa questão de que a gente só tem o ponto de vista da Julie, então, assim, a gente sabe o que ela sabe e a gente só descobre as mentiras depois que ela conta. A gente sabe o que ela nos conta, na verdade, nem o que ela sabe. É verdade. E isso é a parte legal da história, porque ela vai nos informando coisas que ela acha que a gente precisa saber, ela vai dizendo coisinhas assim pra gente e a gente tenta montar. Só que daí a gente descobre umas mentiras. No final a gente fica sabendo por que ela tava fugindo, mas não é, digamos, nada que a gente esperava. Enfim, vamos passar para o próximo livro. A gente vai começar a falar agora do livro Mentirosos, que também foi escrito pela E. Lockhart. Esse saiu primeiro, na verdade, do que o Fraude Legítima. Enfim, mas para contar para vocês qual é o plot do Mentirosos. A gente vai acompanhar a família Sinclair, que é uma família milionária e renomada, só que é uma família que está em decadência e não quer admitir muito. E a narradora da história é a Candace, que é da 3ª geração da família. A Candace cresceu nesse luxo, ela está acostumada a passar as férias de verão numa ilha particular da família, só que a vida dela muda quando ela sofre um acidente no verão dos 15 anos e ela esquece tudo que aconteceu naquele verão e a família não quer contar direito para ela o que aconteceu, tem umas coisas estranhas, ela começa a tomar muito remédio e a gente vai acompanhar ela tentando descobrir o que aconteceu realmente nesse verão dos 15 anos. Também é uma história muito chocante, porque a gente só tem o ponto de vista da Candace, só que ela realmente não sabe. Não, ela perdeu a memória, né, com um acidente. Isso. E ela acha que tá mais ou menos tudo normal. Ela não sabe muito bem, tipo, ela tem umas dores de cabeça, ela não sabe por quê, ela não sabe nada, realmente. Ela não sabe nada. E a gente fica tão confuso quanto ela, e essa é a graça, assim, do livro, porque a gente vai descobrindo as coisas junto com a personagem, né? Pra mim, o Fraude Legítima foi um pouquinho mais surpreendente, porque era, assim, proposital que a narradora estava escondendo coisas da gente, enquanto com a Candace, ela só tá confusa. É verdade. Então, tipo, ela não sabia de verdade, então. Tu não pode confiar nela, assim, mas não é porque ela tá te escondendo coisas. Não é porque ela é mau caráter, como é no Fraude Legítima. Ela é muito honesta. E daí a gente tenta meio que ajudar ela, porque ela conta a história do passado dela. Daí a gente fica tentando ligar os pontos, tá? Mas o que aconteceu? Por que essas pessoas estão agindo desse jeito? Todo mundo em volta dela tava meio que participando dessa, sei lá, mentira. E só ela não sabia. Também é muito bem construído porque a gente nota pequenos sinais durante o livro que fazem sentido no final. E agora a gente vai passar para o Dom Casmurro, que é do Machado de Assis, um clássico. E o plot do livro é a história de vida do Bento Santiago. O Bento vai escrever aí as memórias dele desde a juventude até a idade que ele tem agora. No livro ele fala um pouco com a gente. Mas a grande questão desse livro é: Bentinho foi ou não traído por Capitu? Bentinho tem razão, não tem? Eu acho que é interessante porque, tipo, existem, como a gente discutiu antes, 2 tipos de narradores não confiáveis. Aqueles que, tipo, que escondem as informações da gente, do leitor, e aqueles que não sabem o que está acontecendo. Ou que são, tipo, muito crianças ou
Realmente não entendem. não entendem isso, acontecendo. o que está acontecendo. Não é o caso dele. Eu acho que Né, o dele é mais no sentido, tipo, doença mental, assim, sabe? Pois é, eu lembro. É que a Capitu também não é uma pessoa fácil, por mais doente que ele seja, porque eu lembro que tem uma parte do livro em que ele começa a questionar ela, daí ela fala assim: se você me questionar de novo, daí eu vou te trair de verdade. Não desconfiei dele. Eu não tinha essa noção, tipo, por que as pessoas desconfiam tanto dele? Porque eu tenho muita tendência de confiar no narrador completamente, até que eu descubra que ele realmente é mau caráter e está me mentindo. Só que se isso não é revelado no livro, daí eu Não pensa sobre isso. Eu não penso sobre isso. Tipo, por que o autor ia me confundir e ficar aí, quantos anos tem esse livro? 100 anos? Com essa pergunta sem ser respondida. Porque tem livro que é bem mais sutil nessa questão, que é tipo só o personagem, por exemplo, não gosta de alguém, então ele acha que tudo de mal que acontece tem a ver com aquela pessoa. Enfim, gente, o que aprendemos hoje? Desconfiem, tá, dos personagens, que você só tem a opinião de uma pessoa. Sempre bom ter a opinião, só que não tem muito livro assim, que tem opinião de vários Não. personagens. Mas é questão, assim, de Como é que eu vou confiar agora? ler mais criticamente, assim, sabe? Então você tem que prestar mais atenção na leitura e às vezes perceber as inconsistências na narração do personagem. Então era isso por hoje, gente. Comenta lá na nossa página do Facebook se você já leu algum desses livros ou se você leu um outro em que você desconfiou do narrador principal. A gente adora ler os comentários de vocês. E é isso, até o próximo Livro Tinto. Agora acabou o Universo da Leitura, eu já vou indo para casa e você pode assistir os outros blocos do programa, também os outros episódios, inclusive seguir o nosso canal.